Gente, vamos de assunto difícil no canal? Eu sempre evitei muito trazer esse tipo de assunto aqui, porque eu acho que às vezes eu dou umas deliradas aqui em alguns assuntos, e aí eu quero fazer umas coisas meio profundas, filosóficas, e eu sempre achei que vocês não iam gostar. Mas eu fiz uns 2 temas recentemente que eu fiquei um pouco chocada com a recepção de vocês. E talvez, não sei se é a aura de Jut que tenho rodado por aí, se bem que a gente não tratava de assuntos tão pesadões, né? Mas eu vi esse assunto aqui, estou alguns dias para gravar esse vídeo, porque eu acho que ele é um debate legal de se ter. Mas nem sempre todo mundo está preparado para ter esse debate. Nem sempre todo mundo está preparado para ser tocado nesse lugar. Mas, deixa aqui um alerta para, se esse é um tema sensível para você, você ficar ligado. Mas, assim, te convido a ir junto com a gente. Pode ser? Então tá bom. Eu vi esse tema aqui, que eu não sei se vocês viram, esse vídeo que já tá com quase 3 milhões de views, que é sobre... Eu não vou falar nada, eu vou deixar tocar, porque eu acho que aqui vocês já viram o título do Gente, vídeo, por que ninguém então fala? vocês já sabem mais ou menos o que que é. A gente já avisa aqui que a gente vai descer uma certa ladeira, tá bom? Mas eu vou ser sua guia dessa ladeira. Então tá bom então vamos lá. Gente, por que ninguém fala sobre quando você está em um relacionamento saudável, o medo que você tem da traição não é medo da traição, é medo dele morrer. Eu não tenho medo do Luiz Felipe me trair, não, gente. Eu tenho medo dele morrer. Pra vocês verem a situação, as preocupações são outras. Isso é normal? A preocupação não é ele me trair, a preocupação é se ele morrer. Porque o relacionamento é tão bom que eu fico, meu Deus, mas então o que pode acontecer de ruim é ele morrer, então. E ele para de me responder por 5 minutos, eu fico, meu Deus, e se ele bateu a cabeça no banheiro, meu pai amado, se ele tava tomando banho e escorregou? E ninguém viu o menino escorregado no banheiro, bateu na cabeça, e quem vai salvar o menino? Se ele tá dirigindo, tá indo pra algum lugar, demora pra me avisar que chegou. Meu Deus, já começa a pesquisar. Acidente, Rio de Janeiro. Será que ele sofreu um acidente, meu pai amado? Pelo amor de Deus, proteja meu menino. Eu não sei se isso é muito saudável, mas eu percebi isso. Eu percebi que os medos são outros, mas assim, o medo dele morrer é bem grande. É bem grande. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu tô doida? Ou será que as pessoas também sentem isso? Vocês sentem isso ou eu tô doida? Gente, por que ninguém fala sobre quando você está em um relacionamento saudável, o medo que você tem da traição não é medo da traição, é medo dele morrer. Eu não... Por que ela repete no final? Ah, deve ser pra monetizar, porque o vídeo devia ter menos de 1 minuto. Esse vídeo é muito engraçado como esse vídeo é um tema delicado, porque para um vídeo de 2,9 milhões de views, a essa altura o TikTok já teria 1 milhão de respostas. E no caso não tem. A galera não comentou esse vídeo. E eu imagino por quê. Uma pessoa comentou esse vídeo e assim, ela... Como é que é o nome dela? Eu não tenho medo do Luiz Felipe me trair. A Raicinha. A Raicinha fez esse vídeo num tom engraçado, né? Num tom meio cômico, falando sobre o quanto... Mas com uma constatação bem profunda, né? De que quando você está num relacionamento saudável, quer dizer... E aqui saudável, a gente tem vários atravessamentos nesse saudável, né? Que é aquele relacionamento que você não tem que fazer esforço para ele se manter, porque parece que hoje relacionamento você está o tempo inteiro tendo que policiar outra pessoa para ter certeza que ela realmente quer estar naquele relacionamento e não só está ali por algum outro motivo que não seja querer estar com você. Né? Porque os relacionamentos de hoje em dia, o que a gente vê o tempo inteiro, é um pouco dessa estrutura da gente, da pessoa precisa estar o tempo inteiro questionando se aquele relacionamento é de verdade ou não. O que no fundo tem um pouco a ver, não é nem se o relacionamento é de verdade ou não, mas com um formato específico de um relacionamento, que é um relacionamento monogâmico, um relacionamento que tem toda uma dinâmica cis heterossexual, etc, etc, etc. Tá? Ela falou de uma forma engraçada, uma coisa que é muito profunda, que é que a gente, quando tira-se um medo da frente, que é o medo da traição, outro medo aparece. Só que esses medos, eles têm uma raiz um pouco parecida, que me fez lembrar muito um livro, que não é o Pai do Sutiã, que me fez muito lembrar um livro que eu vou falar, mas tem um depoimento aqui que é idêntico ao depoimento do livro, então eu quero deixar. Uma pessoa fala sobre esse assunto, Gente, por que... que é a Fabi Bubu,
Eu quero que vocês vejam o que ela falou. Ninguém fala sobre quando você está em um relacionamento saudável, o medo que você tem da traição não é medo da traição, é medo dele morrer. Eu vou tentar gravar esse vídeo sem chorar. Mas por quê? Gente, sabe uma coisa que me pega demais? Sabe, por exemplo, o vídeo daquele... Acho que um Porsche atropelou um rapaz logo depois do casamento no Rio de Janeiro? Acho que foi isso. Ele tinha acabado de casar na noite anterior, não sei. E aí ele saiu do hotel com a mulher dele, o Porsche pegou e matou ele. Esse, eu acho que é o maior medo da minha vida atualmente. Aí, obrigada, moça, por falar sobre isso. Porque é isso. Quando você tá num relacionamento saudável, o maior medo é perder a pessoa. Porque eu fico pensando assim, gente, como que eu vou passar o resto da minha vida sabendo que eu conheci o amor da minha vida e perdi ele? Que ódio! Eu tô de TPM. Passou. Então, gente, é sério. Quando acontecem essas coisas, eu fico pensando, você imagina encontrar o amor da sua vida, tá tudo bem, e essa pessoa partir. Tipo assim, é uma... Ai, Deus me perdoe. Uma dor irreparável, porque assim, a gente passa assim a nossa vida querendo encontrar o amor e ser feliz e tudo mais, né? Faz bem pro ser humano isso. Ter alguém pra amar e tudo mais. Aí você tá bem, tá no relacionamento saudável. Você imagina perder essa pessoa? E eu penso muito isso. E essa moça do vídeo, ela traduziu exatamente o que eu penso. Porque a traição... Ele ia partir. Parar. A traição é uma dor diferente, meu. Muito ruim, beleza. Aqui eu preciso fazer uma vírgula, que é o seguinte. A traição, ela sempre é uma possibilidade em qualquer relacionamento. Seja ele monogâmico, não monogâmico, um relacionamento aberto, um relacionamento fechado. Que a traição é sobre a pessoa quebrar a confiança em alguma coisa que foi combinada entre as duas partes. Seja ela o que for. A traição, ela sempre é uma possibilidade. Só que existe hoje um desespero profundo, constante, ansioso, de que as pessoas estão o tempo inteiro agindo para trair a outra, né? Então, é aquela pessoa que vai estar o tempo inteiro dando um perdido no telefone, dando um perdido no trabalho, e desconfiando daqui, desconfiando dali. Então, essa sensação constante de desconfiança. Não é que num relacionamento saudável, o medo da traição vai desaparecer. Não, eu vou até refazer a minha frase. Não é que a possibilidade da traição vai desaparecer. Ela sempre pode acontecer. Porque pode ser que a traição seja em outro lugar, nem traição amorosa, mas é uma traição filosófica, uma traição de valores. Então, a possibilidade da traição, ela sempre pode acontecer, porque na relação humana isso vai acontecer, né? Isso pode acontecer. A questão é o medo e o quanto as pessoas elas agem o tempo inteiro. E a gente sabe que tem relacionamentos que acabam porque uma das pessoas ou as duas pessoas não conseguem lidar com essa possibilidade e agem o tempo inteiro para evitar essa possibilidade. E acaba que o que mais você fez desse relacionamento com medo de terminar ele é o que faz ele terminar, né? Então, é diferente uma coisa ser possível e outra coisa ser você ter que agir o tempo inteiro para aquilo não acontecer. E aí eu falo o tempo inteiro nesse canal, se o seu relacionamento te engatilha o tempo inteiro, se o seu relacionamento te traz a sensação constante de que você vai ser traída, talvez ele não seja um bom relacionamento. Talvez você não esteja mentalmente, psicologicamente bem para se relacionar. Talvez essa pessoa pode até ser maravilhosa e nunca fazer nada, mas aquilo ali vai cobrar um preço desse relacionamento, né? Então eu acho que é um pouco isso. Quando o medo do relacionamento, a medo da traição sai, tem um outro medo que é que é mais sutil por debaixo, que ele existe, só que ele ganha talvez mais espaço quando o medo da traição sai. Não quero nem imaginar também. Mas você perder a pessoa, cara, é assim... Eu consigo imaginar a dor, não consigo transmitir. Quando você tá num relacionamento saudável, foi exatamente o que ela disse, por favor, veja um vídeo. Você tem medo de perder a pessoa, entendeu? A dor que você... O medo que você tem é outro. Porque realmente é uma dor... É uma dor não, é um medo que sempre tá comigo assim, é uma coisa que eu penso, sabe, constantemente, tipo, você imagina se acontecesse alguma coisa com ele? Cheguei andando de scooter pra lá e pra cá, aí às vezes, tipo assim, eu tô emburrada com alguma coisa, ele vai sair, ele fala tchau pra mim, aí a minha vontade é não responder, porque eu tô emburrada, só que aí eu fico pensando, imagina ele sair com esse scooter, acontece alguma coisa e eu nunca mais vi ele, aí eu não dei tchau, ai, sabe, se eu fosse fazer um pedido para a vida nunca mais chorar, gente, eu sou muito chorona, mas enfim, é isso.
Eu acho que o maior medo, realmente, quando você tá num relacionamento saudável, é isso, perder a pessoa. Tudo que acontece, tipo, toda vez que a gente vai se despedir, eu penso, poderia ser a última vez, então eu tenho que me despedir direito. Isso também não é normal, aí eu também tô beirando, né, a loucura. E aí eu quero ir pra esse vídeo aqui que a gente vai descer uma certa ladeira, tá? Então, força e vamos lá. Gente, eu tô aqui de boa em casa, adiantando o jantar. Essa noite eu tenho plantão. E do nada eu me deparei com esse vídeo da Raicinha PVP. Eu vou marcá-la aqui no vídeo, assistam o vídeo porque é interessante. E do nada, um vídeo que é descontraído, ela diz o seguinte: que o medo dela, ela está num relacionamento saudável. O medo dela não é ser traída. O medo dela é que o parceiro dela morra. E são pouquíssimos minutos de vídeo. Eu assisti 1, 2, 3, eu assisti várias vezes. E isso me trouxe um gatilho tão grande, porque eu tenho a mesma sensação, eu tenho os mesmos medos. E o meu trauma advém de que o meu primeiro relacionamento, meu primeiro marido, estávamos juntos há 2 anos, eu grávida de 7 meses da Sofia. De uma gravidez que foi desejada, uma gravidez de inseminação artificial, de tanto que queríamos uma filha, ter um filho. Eu grávida de 7 meses, o meu marido saiu de casa para o trabalho. Naquela manhã eu tinha feito uma ultrassom, eu tinha feito pré-natal. Ele me trouxe para casa, ele cozinhou para mim, ele disse que quando ele foi pro Brasil, ele aprendeu a fazer arroz, feijão, comida brasileira. Ele aprendeu com a minha mãe. Ele sempre gostou de cozinhar e ele cozinhava com a minha mãe. E ele falou pra mim: olha, eu vou cozinhar pra você no horário de almoço. Eu vou fazer um arroz, um feijão e o bife. E você aproveita. Eu vou caprichar, porque você nunca mais vai comer da minha comida. Eu achei engraçado porque ele era sarrista. Meu marido saiu para trabalhar. Quando ele saiu de casa, ele pegou a chave do carro, pegou a chave da moto e ele disse: quer saber, eu vou de moto porque eu vou voltar para casa mais cedo. Era um relacionamento incrível de amor, de respeito, de parceria, sabe? Ele era uma pessoa incrível e eu só tive 2 anos com ele. Ele não teve tempo de ver a Sofia nascer. Quando ele estava voltando para casa naquele dia, ele teve um acidente. Nós morávamos em Roma, na Itália, na Centrale del Latte. Ele teve um acidente lá na frente, na Centrale del Latte. Ele foi socorrido, mas ele morreu na ambulância. E de lá para cá, eu tenho tanto medo. E eu trabalho isso fazem 18 anos. Agora, no próximo ano, no início, fazem 18 anos que Luca faleceu. São 18... Calma. Calma. Vamos conversar sobre isso. Calma. 18 anos que eu trabalho isso na terapia. O meu marido hoje, ele sabe, se ele vai atrasar 5 minutos, ele manda mensagem, ele liga: olha, eu vou passar no mercado, eu vou abastecer o carro, eu ainda tô no escritório, mas eu tô indo. E isso não é só no relacionamento, isso é também com as minhas filhas, com os meus pais. Eu tenho muito medo, eu não tenho medo de ser traída, nada disso me causa medo. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo dessa pessoa morrer. Eu tenho medo das pessoas que eu amo morrer. Não tenho medo de ser traída. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com meu marido. E eu ainda tenho... Olha que loucura, o que é um trauma, tá? Que quando eu tô vivendo momentos de muita alegria, momentos assim de sucesso, prosperidade, quando tudo tá indo muito, muito, muito bem na minha vida, eu começo a ficar meio melancólica. Vem uma depressão, eu não sei se eu posso chamar de depressão, mas me bate uma sensação de que o que vai acontecer agora? Tá tudo tão bem, eu tô tão feliz.
qual vai ser a merda. Me dá uma tristeza que eu não sei explicar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu trabalho, mais uma vez, na terapia, para eu saber aprender, tá? A gozar, a usufruir, a vibrar quando tudo tá bem. Porque eu relacionei que quando a gente tá quando eu estou no auge da felicidade, algo muito triste pode acontecer, ou eu posso perder alguém que eu ame muito na minha vida. É assim que a vida me marcou, e é trabalhar isso, é entender isso. A gente sabe de onde vem esse medo, essa sensação, e sei lá, lidar com alegria. Olha que estranho isso. Eu não sei porque eu tô trazendo esse vídeo no canal de verdade, porque eu acho que muitas vezes vocês vêm assistir vídeo aqui pra se sentir bem, né? Mas, ai, gente, eu gosto de falar dessas coisas. Eu gosto da gente pensar sobre essas coisas, porque eu acho que isso que faz a gente, sabe? Quando eu tava vendo os vídeos da pauta, né, que eu vi por alto, assim, antes da gente gravar, eu comecei a pensar muito nesse livro, que é o livro da Brené Brown, não sei se você já leu esse livro, que chama Coragem de Ser Imperfeita. É um livro best-seller que todo mundo falou durante muito tempo. Todo mundo falou sobre a tal da vulnerabilidade, do não sei o que, etc. Mas tem algumas passagens nesse livro que são muito fortes, assim, e essa específico me fez lembrar exatamente essa história, do que ela falou, do que a primeira menina falou, depois do que a Fabi falou, e aí depois ainda chega a parte da história agora, dessa última, como é que é o nome dela? Daisy. A história da Daisy é basicamente a consumação de um exemplo que a Brené Brown dá no livro. Ela vai falar de uma coisa chamada... Tem uma entrevista que ela dá, acho que para a Oprah, que ela fala assim: se eu pudesse falar um sentimento que é o sentimento mais difícil de lidar de todos, esse sentimento seria a alegria. Porque a alegria é algo que, quando a gente não tem, a gente sente falta dela. E quando a gente tem, a gente vive com medo de perder. E aí ela vai trazer no livro dela uma coisa que ela chama de alegria como mau presságio, né? Que é uma ideia de que... E aí ela vai contar a história de um cara, e esse cara, eu não lembro 100%, mas ela vai contar a história de um cara que ele vive a vida inteira com muito medo de perder a esposa, e ele faz de tudo, e isso atrapalha o relacionamento, né? Eu posso estar inventando esse pedaço, tá? Mas assim, vamos junto. Isso atrapalha o relacionamento deles, até que um dia realmente a esposa tem um acidente e morre. E aí ele fica pensando: o tempo que eu demorei, o tempo que eu gastei tentando evitar que alguma coisa acontecesse, eu poderia ter aproveitado do lado dela. E ela também vai contar uma história dela, dizendo que um dia ela estava numa viagem de carro, e essa viagem era uma viagem para um lugar onde estava ela, o marido e os dois filhos. E aí tava o filho contando piada, eles estavam cantando no carro, tava super alegre. E aquela alegria, ela era tão grande, aquilo invadia ela de uma forma tão profunda, que em segundos ela começou a pensar numa notícia de um acidente trágico de carro que tinha matado a família inteira. E aí ela diz que ela chega pro marido e fala: fulano, diminui a velocidade. E aquilo invade ela, né? E aí ela traz essa ideia da alegria como mau presságio, que é: a gente tem tanto medo de perder a felicidade que a gente prefere, em alguns momentos, viver evitando ela de acontecer. A gente prefere viver evitando que a felicidade aconteça. A gente prefere ficar longe dela, porque o que dói... E aí me lembra muito do Spinoza, que o Spinoza fala que a alegria é potência, né? A potência de viver. A alegria faz a gente ser mais potente. A tristeza é uma coisa que nos diminui. E aí me lembra de uma outra coisa que eu não sei nem se é dele, mas alguém fala isso, que é o seguinte: a gente não sente a alegria ou a tristeza. O que a gente sente é a transição entre os sentimentos. Então, quando as coisas estão muito boas, a gente sente aquela mudança do estágio de naturalidade
né? Tô aqui sem sentir nada. Alguma coisa me deixa muito feliz. Então eu sinto essa rampa do meu ser se potencializando, né? Então eu me sinto mais potente, eu me sinto mais feliz. E essa virada, essa subida do neutro para a felicidade me preenche. Só que depois de um tempo, essa subida ela se torna normal, porque aí eu vou daqui para cá, e aí eu tô aqui, e aí aqui eu já me acostumei com essa sensação de estar aqui. E aí eu começo a ter medo de sentir a sensação de para baixo. E aí eu começo a ter muito medo de o tempo inteiro estar nesse lugar. Então a felicidade ela sempre volta para o neutro, como a tristeza também ela volta para o neutro em algum momento, né? Mas a gente tem tanto medo de estar nesse lugar de felicidade, de alegria, que quando a gente está num relacionamento, a gente tem medo de perder. Quando a gente está num relacionamento, a gente tem medo de ser traída. Ou, quando esse medo não existe, a gente tem medo de a pessoa morrer, de acontecer uma tragédia. Eu sou uma pessoa que vive isso constantemente. Toda hora que eu estou muito feliz, eu falo isso porque eu me reconheço muito. Eu não sou uma pessoa que gosta ou que consegue celebrar as coisas. Porque eu estou sempre pensando que em algum momento eu posso perder tudo. Toda hora. E isso não é só com a minha vida. Em vários momentos eu tenho pensamentos intrusivos do Caio morrer, de eu perder minha família. O tempo inteiro eu tenho isso. Só que eu tenho isso com o trabalho também, profundamente. Eu estava conversando ontem, inclusive, sobre esse assunto. Que eu estou o tempo inteiro... Eu sinto, por exemplo, aqui no YouTube, ou do meu trabalho, como criadora de conteúdo e tudo mais, eu até hoje não consegui comemorar o fato de eu, há 6 meses atrás, não ser basicamente ninguém no YouTube, e hoje ter me tornado talvez uma das maiores no lugar onde eu me propus a estar. E eu não consigo comemorar isso porque eu sempre sinto que eu não cheguei lá. Eu sempre sinto que ainda não é o suficiente. Eu sempre sinto de que aquilo que eu fiz, as coisas estão sempre acontecendo, eu estou sempre andando para frente, e o que ficou para trás simplesmente ficou para trás. E tanto faz o que ficou para trás, porque eu sempre tenho um outro desafio a chegar, né? E... Ai, gente, eu odeio fazer essa coisa de ficar citando milhões de coisas, mas... porque eu fico me sentindo num lugar meio de tentar meio ser intelectual, e não é esse o objetivo do canal. Mas assim, o Platão ele fala no Banquete também que o amor é a falta das coisas, né? O amor é o sentimento de falta. E que quando aquela falta ela se preenche, aquele amor vai embora. É aquele sentimento de eu quero muito chegar em algum lugar e quando eu chego, eu já busco outro lugar que eu quero chegar. E por que isso tudo tem a ver com o que eu quero falar com esse negócio de perder a pessoa? Porque a gente evita viver a felicidade e a gente acha que a felicidade é um prenúncio de que coisas ruins vão acontecer. Quando eu ouço a frase, se eu estou num relacionamento saudável, o medo de traição se torna o medo de perder a pessoa, é porque eu tô tão feliz com o que eu tenho, eu tô tão feliz com o que eu tô sentindo, eu tô tão feliz de estar nesse espaço, e não é porque isso é um lugar perfeito, não é porque esse relacionamento não tem briga, não é porque a outra pessoa não tem coisas que me incomodam, não, mas eu tô tão confortável nesse lugar, eu tô tão satisfeita, eu tô tão feliz, que eu tenho muito medo de perder isso. E como eu não tenho medo dessa pessoa me trair, a outra desgraça que pode acontecer é alguma coisa muito ruim acontecer. Eu tava ouvindo agora uma fala da Viviane Mosé, que é uma pessoa que eu amo de paixão, assim, e ela fala, a gente se constrói na vida para achar que as coisas são para sempre, e nada é para sempre. Até os relacionamentos não são para sempre. Um dia, mesmo que vocês envelheçam juntos, alguém vai morrer. Você vai morrer. As coisas elas vão acabar. E a gente tenta esquecer o tempo inteiro isso. E ela fala que a gente constrói, a sociedade ela roda em torno de construir ideias de eternidade. A gente constrói prédios gigantes que parece que nunca vão cair. E a gente faz isso para se cercar o tempo inteiro de pensamentos de que as coisas não mudam. Só que as coisas elas mudam o tempo inteiro. E aí ela fala, a vida é uma coisa que é uma experiência que você pode fazer tudo certo e dar tudo errado. E eu acho que esse é o grande resumo. A gente pode fazer tudo certo. A gente pode fazer tudo que os outros esperavam que a gente fazia, tudo que a sociedade esperava que a gente fizesse.
A gente pode fazer tudo aquilo que dizem que a gente deveria ter feito, seguir todos aqueles passos, fazer tudo para o relacionamento ser perfeito, fazer tudo para nossa carreira ser a mais linda do mundo, fazer tudo para a gente ter o corpo que todo mundo acha que a gente tem que ter e ao mesmo tempo tudo dá errado. Alguma coisa acontecer, ao mesmo tempo a gente não se sentir preenchido com aquilo. E aí o que a Brené Brown traz no livro como proposta é viver em gratidão, que é literalmente parar, desistir de entrar no lugar de que eu tenho que impedir que as coisas boas deixem de acontecer na minha vida. Eu tenho que parar de impedir em dois lugares, né? Que tem o lugar de eu não me deixo ser feliz porque eu tenho medo de perder a felicidade, então eu já nem deixo, eu já nem entro nesse lugar. Ou, quando eu chego na felicidade, eu começar a ter medo de perder. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que cada vez que a gente tem medo de perder, e é óbvio que a gente vai ter isso, tá, gente? Eu não tô falando que a gente não vai ter pensamentos intrusivos que vão fazer a gente pensar nisso. Mas tem gente que vive nessa energia. Vive 24 horas sofrendo, porque aquilo pode acabar. Então, ao invés de a gente pensar que toda vez que a gente está num lugar onde a gente pensa que tudo de bom na nossa vida pode acabar, ao invés da gente fazer algo para agir, para tentar com que aquilo não acabe, a gente perceber que a gente não tem esse poder. E a gente ser grato por estar vivendo aquilo agora. Pra gente estar olhando e falar, eu sou muito grata de ter o relacionamento que eu tenho. Eu sou muito grata de estar vivendo o que eu tenho, eu sou muito grata de estar aqui no YouTube fazendo o que eu estou fazendo, ter uma comunidade que gosta de me acompanhar. Eu sou muito grata de passar por essa experiência hoje e que eu não sei se amanhã eu vou passar de novo. Eu não sei se amanhã vai continuar, eu não sei se esse canal vai continuar para sempre, eu não sei se esse meu trabalho vai continuar, eu não sei se meu relacionamento vai continuar para sempre, mas eu sou muito grata de hoje estar passando por isso. Eu acho que é essa a chave que talvez a gente consiga virar nessa história. Porque a gente não tem como controlar o futuro, mas a gente tem como olhar para hoje e agradecer pelas coisas que estão acontecendo. E zero num lugar hippie, mas num lugar de realmente reconhecer, porque a gente não tem esse tempo, a gente não se dá o tempo de agradecer pelas coisas. Então, é isso. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Tchau, gente. Chega desse vídeo.